Bom, galera, vamos começar então a nossa segunda aula sobre redes neurais, evoluindo um pouco do que a gente discutiu na aula anterior, que foi sobre o Perceptron. A gente então entendeu o que é um neurônio artificial, a gente aprendeu a modelar e treinar um neurônio artificial, e aí a gente se deparou com um problema que existe com o Perceptron, que ele não é eficiente para lidar com problemas que não são linearmente separáveis. E isso trouxe realmente um balde de água fria para a comunidade acadêmica de redes neurais, ali na década de 60, 70, 80, e todo mundo acabou até meio que se distanciando dessa área de redes neurais, porque o Marvin Minsky, então ele publica aquele livro chamado Perceptron, que mostra essas limitações e mostra, bom, se eu não consigo resolver problemas que não são linearmente separáveis, que é o que a gente mais tem na sociedade, então talvez não seja uma técnica muito eficiente. Mas existem formas da gente evoluir isso e conseguir trabalhar com problemas que são não linearmente separáveis. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai entender uma evolução do Perceptron com o Multilayer Perceptron. E agora a gente já começa então a se aproximar das redes neurais. Porque, como está aqui, né, Multilayer Perceptron, ou seja, eu vou pegar o Perceptron, que há várias camadas, vou usar vários Perceptrons, vários neurônios, para conseguir resolver esse problema. Então, se com um neurônio eu não consigo, talvez se eu formar uma rede com vários neurônios, eu consiga. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Mas antes disso, o recadinho, você já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, enviar para os amigos, para os professores, para os alunos, para quem for, que eu preciso muito da audiência de vocês. E também seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, eu coloco muito conteúdo lá relevante sobre essa temática. Mas vamos então para o conteúdo e começando como a gente parou na aula anterior. A gente parou olhando assim, ó. Existem então dois tipos de problemas. Os problemas linearmente separáveis, ou seja, em que com uma reta, com uma linha, eu consigo dividir os meus data points. Então, nesse exemplo, eu posso entender os data points magentas como e-mail que não são spams e os data points azuis como e-mails que são spam. Então, se o meu dataset tiver esse comportamento, eu conseguir traçar uma linha que divida bem esses data points, eu tenho um problema que é linearmente separado. No outro caso ali, no outro exemplo, eu tenho um problema que não é linearmente separáveis. Porque, olha só, eu tenho os meus conjuntos de e-mail que estão numa região, aqui no meu plano cartesiano, e os que não são spam, então aqui no meio eu tenho os que são spam, né, aqui assim, os que são spam, e os que estão na periferia não são spam. Só que eu não consigo traçar uma linha aqui para separar ele, não tem como, é um modelo mais complexo e com o Perceptron eu não consigo resolver esse tipo de problema com um único Perceptron. E os casos que nós vimos na aula anterior foram com os operadores lógicos, né? O ou, o AND, né? Ou seja, o operador lógico ou e o operador lógico e. Então aqui o operador lógico ou é aquele em que, para ser verdadeiro, pelo menos uma das cláusulas tem que ser verdadeira. E na hora que eu ploto isso no gráfico aqui, eu posso ver que eu consigo separar aqui os meus data points, sendo que aqui é tudo verdadeiro, né? E aqui é o que é falso, tá? E a mesma coisa com o AND. O AND é o operador lógico e, que eu garanto que para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, certo? E aí eu consigo também separar isso de forma linearmente, né? De uma forma linear. Então aqui está tudo que é falso e aqui está tudo que é verdadeiro, ok? E aí a gente chegou num problema que é o problema do SHOR, ou o OU exclusivo. O OU exclusivo é assim, para ser verdadeiro, só é verdadeiro se for ou seja, ou um ou outro. E nesse caso, na hora que eu coloco no gráfico, eu tenho um gráfico dessa forma, e aí eu não consigo traçar uma linha que separe. Então, se eu traçar assim, fica errado, se eu traçar assim, fica errado, então não tem jeito. E então a gente percebeu que com o Perceptron eu não consigo resolver o problema do SHOR. Só que hoje a gente vai ver como resolver esse problema com o Multilayer Perceptron. Mas antes disso eu vou repassar com vocês e revisar também, né, todas essas cláusulas de treinar o Perceptron para trabalhar com um modelo OU, com o modelo AND, que é o E, com o modelo NOT, para a gente entender bem o que é o SHOR, entender bem o que é um problema não linearmente separado.
Tá? Então eu vou começar aqui com o Perceptron, eu já treinei esse Perceptron aqui para vocês, para lidar com o problema do ou. Tá? O que é um problema do ou? O ou é o seguinte, para ser verdadeiro, para ser verdadeiro, uma ou outra cláusula tem que ser verdadeiro. Então eu pensei num exemplo aqui da vida real para facilitar o entendimento. Então vamos supor que você está doente e você vai no médico e o médico fala, ó, você pode tomar qualquer um desses dois medicamentos aqui. Você pode tomar só esse, que você vai se curar, mas talvez leve mais tempo. Você pode usar esse outro, que também vai levar um pouco de tempo, ou você pode combinar os dois, se estiver ali com dinheiro, é um pouco mais caro, mas se você tomar os dois, vai potencializar e você vai se curar mais depressa. Tá? Então a gente tem esses dois cenários, só que se você tomar nenhum dos dois, você vai continuar doente. E é isso que a gente tem aqui. Vamos supor que aqui eu tenho o paciente A, eu tenho o paciente B, o paciente C e o paciente D, certo? Então nessa cláusula do ou é isso, eu posso tomar um ou outro ou os dois. Então o paciente A, ele não tomou o medicamento X1 e não tomou o medicamento X2, porque está zero, né? Zero é não tomou, é falso. Então, obviamente, que o target aqui, que é se curou, né? É zero, então ele não se curou. O paciente B, ele tomou só o medicamento X2, como vocês podem ver ali. Então, nesse caso, ele se curou. Tá vendo? O paciente C, ele tomou só o medicamento X1, então ele também se curou. E o paciente D, ele tomou os dois medicamentos, então ele potencializou e ele se curou, até de uma forma mais rápida. E tá aqui, certo? Então esse era o meu dataset aqui, que eu treinei esse Perceptron aqui, com esses pesos, né? Então eu criei um Perceptron com duas entradas, então ele tem dois pesos, mais o bias, que a gente discutiu bastante, que ele dá uma outra dinâmica ali para o meu neurônio, deixa ele um pouco mais flexível. E agora eu posso até treinar, fazer um feed forward aqui para vocês verem se realmente está funcionando esse neurônio. Então vamos lá, ver se eu não estou dando o migué aqui com vocês. Então vamos pegar aqui o paciente A, certo? O paciente A é 0 para X1 e é 0 para X2. Então ele não tomou nenhum dos medicamentos. Então o que o meu Perceptor tem que prever é o 0, ou seja, ele não se curou. Então vamos fazer nossa computação aqui. Então eu faço a entrada vezes o peso, a entrada vezes o peso, somo, né? Adiciono o bias e aí passo pela função de ativação. Bom, vamos lá. 0 vezes 2 vai dar 0. Mais 0 vezes 2 vai dar 0. Somo com o bias aqui, né? Nessa fórmula aqui, vai dar menos 1, certo? E aí eu passo pela função de ativação. Agora, atenção, tá até aqui, atenção, atenção, atenção. Na aula anterior, eu disse para vocês que a função degrau vocês vão encontrar de diversas formas. Então, tem autores que, assim, a função degrau é aquela, né? Eu pego um valor de entrada e vejo, ó, se for acima de 0, o resultado é 1. Se for abaixo de 0, o resultado é 0, certo? Então, valores positivos eu vou ter como saída 1 e valores negativos como saída 0. E aí eu falei, ó, tem autores que o 0, quando o valor é 0, colocam como saída 0 e outros autores que quando é 0 colocam valores de saída como 1. Na aula anterior, no meu modelo, na minha implementação, eu considerei que quando o valor fosse 0, o resultado seria 0. Agora eu estou mudando a lógica aqui, ó, tá até aqui, ó, tá? Agora, se o valor de entrada for igual a 0, ele vai dar 1 a saída, certo? Então agora eu só mudei aqui. Então agora, se for maior ou igual a 0, vai dar 1. Se for menor do que 0, vai dar 0. E se for 0, vai dar 1. Essa é a dinâmica. Só para vocês entenderem que existem essas várias formas e depois não ficarem confusos na hora que você pegar um paper e tiver de um jeito, um outro paper tiver de outro jeito, um tutorial de um jeito, outro tutorial de outro jeito. Então eu vou sempre trazer essas diferentes formas de lidar com os valores, de lidar com os datasets, de lidar com as notações para facilitar para vocês o entendimento, porque cada autor, dependendo se vem de uma área, vai fazer de uma forma, se vem de outra, vai fazer de outra forma, mas é para vocês verem que dá para fazer de diferentes formas, tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, eu só fiz essa mudança na função de ativação. Bom, menos 1 eu jogo para a função de ativação, menos 1 é menor do que 0? É, então o resultado aqui é 0. Então, o meu y, chapéu aqui, que é o valor previsto do modelo, é 0. Qual que é o valor do target aqui, né? 0, ele não se curou. Legal. Agora vamos pegar o paciente C, tá? Vou apagar aqui
para ficar mais limpo. Vamos pegar agora o paciente C. O paciente C, reparem, ele tomou X1, mas não tomou X2. Nesse meu cenário aqui, ele precisa tomar só um dos medicamentos ou os dois para se curar. Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. X1 é igual a 1, X2 é igual a 0. 1 vezes 2, 2. Mais 0 vezes 2, 0. Deu 2. Mais o bias, que é menos 1, vai dar 1. Né? O resultado aqui vai dar 1. Só coloquei aqui nessa forma. E aí eu pego o valor, jogo para a função degrau. Qual que é o resultado da função degrau quando a entrada é 1? Ele é maior ou igual a 0? É. Então o resultado aqui vai ser 1. E qual que é o valor previsto? 1. Qual que é o valor real? 1. Então vocês veem que esse meu perceptron está funcionando perfeitamente para a cláusula ou. Então, ou é isso. Ou um ou outro, ou os dois combinados para ser verdadeiro. Agora vamos para a cláusula AND, que é diferente, tá? Na cláusula AND, eu necessito obrigatoriamente que as duas cláusulas sejam verdadeiro para dar verdadeiro. Então, nesse caso aqui, é diferente. Agora, para essa doença, não adianta você tomar um medicamento ou o outro, tá? Você tem que tomar obrigatoriamente os dois medicamentos para se curar, porque um potencializa o outro. Então, se você tomar só o X1, não vai resolver. Se você tomar só o X2, não vai resolver. Você tem que tomar os dois, X1 e X2, tá? Então, esse é meu dataset aqui, ó. Então, o paciente A, o paciente B, o paciente C e o paciente D. Tá? O paciente A não tomou nenhum medicamento, não se curou. O medicamento B tomou o medicamento X2, mas não tomou o medicamento X1. Não se curou, certo? Por quê? Falso e verdadeiro dá falso, certo? Não é o ou, agora é o and, os dois têm que ser verdadeiro. O paciente C tomou o medicamento X1, não tomou o medicamento X2, então ele não se curou. Já o paciente D estava no hospital e tomou realmente os dois medicamentos, o X1 e o X2, então ele se curou, certo? Reparem que agora aqui eu tenho o meu perceptron treinado e ele está exatamente com a mesma arquitetura, a mesma base ali do neurônio anterior. O que muda agora? Muda os pesos, tá? Então, W1 agora é 1, W2 agora é 1 e o bias é menos 1. Anteriormente, para resolver o problema do OR, tá? O W1 era 2, W1 era 2, isso, o W2 era 2 e o bias era menos 1. Então vocês entendem que assim, a arquitetura, a quantidade de pesos ali são iguais. O que muda são os valores dos pesos para ele, então, atender um tipo de cenário ou outro tipo. E isso ele vai aprendendo ao longo dos pesos, que são os parâmetros que a gente fala que ele precisa, então, ir ajustando. Então, nesse caso aqui, com W1 igual a 1, W2 igual a 2 e o bias igual a menos 1,5, eu consigo resolver esse problema do AND, ou seja, agora no meu hospital, eu consigo garantir que o meu perceptron vai só predizer se o paciente estiver curado, se ele tomar os dois medicamentos. E a gente pode simular aqui um feed-forward, um processamento, para vocês verem também que eu não estou de migué. Vamos lá junto agora. Vou pegar agora o paciente B, tá? O paciente B, o X1, ele não tomou o medicamento X1, mas ele tomou o medicamento X2, tá? Então, 0 vezes 1 vai dar 0, mais 1 vezes 1 vai dar 1, então vai dar 1, mais o bias, que é menos 1,5, que vai dar, então, menos meio aqui, se eu não tiver feito a conta errada, certo? Menos meio, a hora que eu jogo na função degrau, é um valor negativo. Se é um valor negativo, o resultado previsto vai ser 0. Então, o y, chapéu, o valor previsto é 0. Qual foi o valor que ele fez a predição aqui? O valor real é 0, então está certinho. Vamos ver se ele consegue, então, fazer a predição de um data point em que o paciente D tomou os dois medicamentos, tá? Então, o paciente D, ele tomou os dois medicamentos, então é 1 para X1, é 1 para X2, faço 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1, que vai dar 2. 2 menos 1,5 vai dar meio positivo. Na hora que eu jogo para a função degrau, é maior ou igual a 0? É, então
o meu meio, agora o resultado vai ser 1, né? Então, aqui também está 1, você vê que está certinho, ele se curou, tá? Então, essa é a cláusula AND, a gente consegue resolver com o perceptron também. E também temos um outro operador que é o NOT, que é a negação. Por exemplo, se você tomou o medicamento, você tem que tomar o antídoto, que é o 0, e se você não tomou o medicamento, você tem que tomar. Então, basicamente, é só a negação. Então, se o x1 a entrada é falso, a saída é verdadeiro. Se x1 a entrada é verdadeiro, a saída é falsa. É simplesmente a negação, e eu também consigo resolver com o perceptron. Só que aqui tem uma coisa bem interessante para vocês. Reparem que o meu neurônio agora só tem 2 pesos, né? Que é o x1 e o bias, porque eu não tenho mais o x2 aqui. Eu só estou negando, tá? Então, isso é para vocês entenderem que a arquitetura do meu neurônio, e depois, obviamente, da minha rede, ele vai mudando de acordo com as entradas de features. Então, para esse problema do AND, eu tenho 2 entradas, 2 features, x1 e x2. Nesse caso do NOT, eu só tenho a negação, então eu só tenho entrada x1. E ele só vai, então, fazer o cálculo de negação. Então, se eu tivesse x1, x2, x3, eu teria aqui W1, W2, W3. Mas como eu só tenho uma entrada, eu só tenho um peso W1. E aí, obviamente, se vocês olharem para a fórmula aqui, essa fórmula, ela não, essa expressão aqui, ela não condiz com esse neurônio, porque essa parte aqui, W2, X2, não existe. Então, isso para vocês entenderem como você vai, então, ali, ó, modificando e ajustando o seu modelo para o problema específico. Então, basicamente, isso, implementação NOT é a negação. E aí eu posso combinar as coisas, do tipo, eu posso fazer o não AND, ou seja, o não E, eu posso fazer o não OR, ou seja, o não OU, tá? Então eu peguei um exemplo aqui do not AND, que é assim, agora eu vou negar o AND. O que era o AND? O AND, ele pegava os data points, né? E aí ele para ser verdadeiro, ou seja, para o paciente se curar, ele tinha que obrigatoriamente tomar os 2 medicamentos em conjunto, tá? Então, x1 e x2 tinha que ser verdadeiro para o target dar verdadeiro. Agora, com o not AND, é só eu inverter todo o AND, né? Então, agora, se ele tomar os 2 medicamentos em conjunto, ele não vai se curar. Ele vai morrer, tá? Porque vai potencializar, não pode tomar os 2 medicamentos juntos. É um tipo de doença que você pode, então, deixar só seu sistema imunológico agir sem medicamento nenhum, que você vai levar um tempo, mas você vai se curar. Ou você pode tomar o medicamento X1, ou você pode tomar o medicamento X2, mas você não pode tomar de nenhuma forma os 2 medicamentos, tá? Então tá aqui, ó, você não pode tomar os 2 medicamentos juntos. Então é a negação do AND. E aí é só eu mudar os meus pesos aqui, eu fiz o treinamento agora com esse dataset, então eu tenho o paciente aqui A, B, C e D. Então o paciente A não tomou nenhum dos medicamentos, deixou só o sistema imunológico agir, e aí ele se curou depois de um tempo. O paciente B, ele tomou o medicamento X2 e se curou. O paciente C tomou só o medicamento X1 e se curou. E o paciente D tomou os 2 medicamentos, teve um problema, uma complicação e não sobreviveu, tá? É 0. E que com esses pesos aqui, tá, eu consigo, então, também solucionar um problema do not AND. Vamos fazer só uma simulação aqui para... acho que ajuda, né, a segmentar e a materializar todo esse aprendizado. Então vamos junto aqui, ó. Vamos pegar o paciente A, que não tomou nenhum medicamento, tá? Então ele só deixou o sistema imunológico agir. Não tomou X1, não tomou X2, então só fazer a conta aqui. 0 vezes menos 1 vai dar 0, mais 0 vezes menos 1 deu 0, com o bias que é mais menos 1,5, deu 1,5 aqui, ok? Jogo para a função step, é maior ou igual a 0, o resultado é 1, tá? Aqui também é 1, tá certinho, perfeito. Legal. Então vamos pegar agora o caso do paciente que tomou os 2 medicamentos, né? Teimoso, não podia tomar, mas tomou, que é o paciente D. Então é x1 é igual a 1, x2 é igual a 2. Então 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes menos 1, que também dá menos 1, vai dar menos 2. Menos 2 com mais 1,5 do bias vai dar menos meio. Na hora que eu jogo para a função degrau
é menor do que zero, então o resultado é zero, deu zero, tá certinho. Então vocês veem que dependendo do cenário, eu consigo, com a mesma arquitetura de percepto, ou seja, duas entradas, dois pesos e um bias, e ajustando os parâmetros, que é o valor de W1, W2 e do bias, eu consigo ir ajustando para ele, então, se comportar para um cenário ou para o outro. Tá? Bom, agora a gente entra num problema aqui, que a gente parou na última aula, que é o problema do short. Tá? O short é o ou exclusivo, ou seja, você não tem como tomar os dois medicamentos, tá? E você também não pode não tomar nenhum medicamento. Então, se você não tomar nenhum medicamento, você não vai se curar. Se você tomar um dos dois medicamentos, você se cura. Mas se você tomar os dois medicamentos em conjunto, também vai dar uma sobrecarga no seu organismo e você vai falecer, tá? Então, é isso o caso do short. Tá? A gente pode pensar em outro exemplo, o caso da Matrix. Né? Então, você quer a pílula azul ou você quer a pílula vermelha? Você não tem a opção de tomar as duas pílulas e você não tem a opção de não tomar nenhuma. Você tem que tomar uma ou a outra. Então, o ou exclusivo, ele só vai ser verdadeiro quando for uma cláusula ou ali, tá? E a gente pode notar aqui em cima, vou voltar aqui, né? Nesses gráficos, que quando é o ou, né, aqui em cima, eu tenho um problema que é linearmente separável. Mas quando eu tenho um problema do short, do ou exclusivo aqui, só estou pegando aquele conjunto de dados e plotando no gráfico aqui, eu não consigo distribuir de uma forma linear. E é isso que a gente vai então resolver. Se eu não consigo de uma forma linear aqui nesse gráfico do short, né, porque se eu traçar uma reta assim eu não resolvo, se eu traçar uma reta assim eu não resolvo, então eu não consigo resolver o meu problema. Mas talvez, e se eu então traçar duas retas assim, e aí tudo que está para dentro das retas aqui é, por exemplo, o verdadeiro e tudo que está para fora é o falso, eu consigo resolver. Então eu posso modificar agora o meu perceptron, deixando ele mais complexo para que ele possa, né, de certa forma, pensar essas duas retas aqui. E é isso que a gente vai olhar agora. Então, com o short eu não consigo resolver, tá? Não adianta com o único perceptron, tá? Para ficar didático aqui, a gente não consegue resolver isso, mas agora a gente pode fazer combinação de perceptrons, ok? Para chegar no meu resultado. E é isso que eu tenho agora, tá vendo? Então, agora eu tenho a minha primeira rede neural aqui, que nada mais é do que a combinação de três perceptrons. Obviamente, a rede neural não é isso, eu tenho um neurônio, estou falando da rede neural biológica agora. Vou lá, coloco centenas de milhares de neurônios, ele forma uma rede neural específica que vai determinar um comportamento nosso, tá? Ou vai fazer uma função específica. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, eu saio de um modelo de um único neurônio, o formato e o funcionamento é o mesmo, e vou para um modelo mais complexo. E esse modelo mais complexo agora une os dois, ou três, ou quatro, ou centenas de neurônios. A gente vai começar agora a resolver o nosso problema do perceptron para o short, combinando mais de um modelo, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. E agora vai aparecer alguns conceitos que são importantes para vocês. A gente vai falar do input layer, ou seja, a camada de entrada, que é onde está o meu x1, o meu x2 e o bias também, pode estar aqui, tá? Ou alguns autores colocam bias na descrição diretamente dentro dos nós, também não tem problema. A gente tem o output layer, né, que é o de saída aqui, ok? E no meio do caminho a gente tem o que a gente chama de hidden layers, ou seja, são as camadas escondidas, que é um conjunto de neurônios que faz algum tipo de processamento ali para dar o resultado, tá? Então, agora eu começo a fazer essas conexões. E aí tem uma informação importante que eu coloquei aqui, que é Fully Connected Layer. O Fully Connected Network, na verdade. O que quer dizer isso? Que ele é totalmente conectado. Ou seja,
todos os nós, ou seja, todos os neurônios conversam com todos os neurônios, e todas as entradas conversam também com todos os neurônios. É isso que a gente vai olhar e que com essa arquitetura que eu coloco aqui para vocês, com um neurônio que vai estar fazendo a função do OR, o outro neurônio que faz a função do NOT AND, e um outro neurônio depois que pega a saída desses dois e faz um AND, eu consigo resolver o problema do Shor, tá? E eu treinei aqui um modelo para vocês, que está aqui, que é esse daqui, está com esses pesos, e ele funciona para resolver o problema do Shor, tá? Qual que é o problema do Shor? Bom, era esse daqui, né? Se for 0 e 0, o resultado vai dar 0, né? Se for 0 e 1, o resultado dá 1. Se for 1 e 0, o resultado dá 1. E se for 1 e 1, o resultado dá 0. E com esses pesos e esses conjuntos de neurônio, essas ligações, eu consigo resolver isso, tá? Então, agora a gente pode até simular agora aqui esse processamento. Então, para ver se ele é um Shor mesmo, ó, vou pegar esse cláusula aqui do D, do paciente D, tá? Que tomou os 2 medicamentos, mas ele não se curou porque deu uma sobrecarga. Vamos ver se a gente consegue resolver isso? Vamos. Tá aqui os pesos treinados, tá? Vamos entender como é que funciona isso. Então, ele é um aqui, um aqui. E o bias, ó, o bias para o neurônio aqui, cada um desses é um perceptron, então ele vai ter o mesmo comportamento. Multiplica pelos pesos, então cada neurônio aqui, na hora que eu abro ele tem um comportamento assim, né? Primeiro eu faço a somatória, depois eu faço pela função de ativação. Então vamos começar a processar aqui para facilitar o entendimento para vocês. Então peguei aqui o paciente D, né, que tomou os 2 medicamentos e faleceu, e vamos ver se o meu modelo consegue prever isso. Então eu começo aqui com as 2 entradas, 1 e 1, tá? Vou fazer aqui o processamento só do neurônio OR primeiro, tá? Então vamos esquecer o neurônio END aqui, tá? Não vamos olhar para ele agora, tá? Vamos fingir que ele não existe para facilitar o entendimento. Então vamos fazer assim agora, ó. 1 vezes 2 deu 2, certo? Então x1 vezes w1 deu 2. x2 vezes w2 deu 2. Então 2 mais 2, 4. Com menos 1 do bias que está vindo aqui, ou seja, todas as entradas do neurônio OR, eu tenho 4 menos 1, deu 3, certo? 3 passa pela função de ativação, qual que é o resultado que vai sair daqui? 1, certo? Legal, agora eu posso avançar aqui na rede? Posso. Vou pegar esse AND aqui. Qual que está entrando no AND aqui? O 1, e esse 1 multiplicado pelo quê? Ah, então eu tenho que resolver esse neurônio agora aqui primeiro. Então vamos lá. A entrada é a mesma de x1 e x2, né? Então, uma vez, só que os pesos mudam, tá? Então a mesma entrada vai ter várias conexões com vários pesos, só que os pesos dessas entradas para cada neurônio mudam. Então muda aqui. Então x1 na conexão com esse neurônio OR aqui, o peso é 2, mais a conexão com o NAND aqui é menos 1, tá? E é isso que eu faço agora. 1 vezes menos 1, tá? Vou apagar aqui o risco, tá? Opa, vou apagar o risco para vocês saberem que a gente está olhando agora para esse neurônio aqui do NAND, tá? Então, 1 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais o baia, que é 1,5. Então, deu menos meio aqui. Menos meio, passo na função de ativação, é negativo, o resultado agora vai ser 0, certo? O que vai estar saindo desse neurônio NAND é o 0. O que vai estar saindo do neurônio OR é 1. Então agora eu posso calcular, né? Então eu estou disparando isso, né? Fazendo o feed forward na minha rede, posso pegar esse terceiro neurônio que tem uma função de AND, pegar essas entradas que estão saindo do neurônio OR e do neurônio NAND e processar isso. Então eu faço 1 vezes 1, deu 1, certo? Mais 0 vezes 1, que deu 0. Então 1 mais o bias, que o bias desse neurônio, lembra que a gente discutiu que o bias pode ser individualmente para cada neurônio, deu menos 1,5. Então 1 menos 1,5 vai dar menos meio. Menos meio na função de ativação vai dar 0.
Ou seja, deu certinho, tá? Então, eu consegui resolver uma parte do short, que é o seguinte: se o cara tomar os dois, ele não vai se curar, ele vai dar zero, ele vai morrer, certo? Então, tá funcionando para esse caso específico aqui do short. Vamos pegar agora o paciente que tomou só o medicamento X2, não tomou o medicamento X2, perdão, o cara só tomou o medicamento X2, não tomou o medicamento X1 e ele tem que se curar. Vamos ver se agora a minha rede neural aqui se comporta dessa forma. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui para facilitar o entendimento de vocês. Legal, vamos junto agora. Então, o paciente não tomou o X1, mas tomou o X2. Vamos processar agora. Vou só fazer aqui o processamento desse neurônio aqui do OR, tá? Então vamos lá. 0 vezes 2 deu 0, 1 vezes 2 deu 2, então vai dar 2, mais o bias, que é menos 1, vai dar 1. Qual que vai ser a saída na função de ativação? A função de ativação é a função degrau. Entrou 1, sai 1. É um valor positivo. Legal. Agora eu vou calcular para esse neurônio aqui. Quanto que vale o peso aqui? Ó, menos 1 e o bias é meio. Tá? Você vê que o bias muda de acordo com o neurônio aqui. Então, o bias do neurônio OR é o 1 e o bias do neurônio NAND é 1,5. Tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Agora eu vou processar o NAND aqui. NAND, então vamos lá. 0 vezes menos 1, 0. Mais 1 vezes menos 1, deu menos 1. Mais o bias de 1,5, então menos 1 com mais 1,5 vai dar meio. Meio na função de ativação é um valor positivo, a saída é 1. Tá? Então, esse neurônio está disparando 1 e esse neurônio está disparando 1 também. Agora eu vou para o terceiro neurônio ali doente. Tá? O que esse neurônio vai fazer? Vai pegar essa saída, multiplicar pelo seu peso, essa outra saída multiplicar pelo peso. Então, 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1 vai dar 1, com mais 1, 2, certo? Menos o bias aqui, que é 1,5, vai dar meio positivo. Meio positivo na função de ativação deu 1, exatamente o valor que a gente esperava. Então, meu Y chapéu está certinho. Então, com essa arquitetura, olha que fantástico, olha que sensacional. Eu consigo resolver o problema do short, que é um problema não linearmente separável. Então, com um único neurônio eu não consigo. Mas se eu começo a combinar, e cada neurônio tem... Vocês começam a entender agora que cada neurônio agora, aqui na minha rede, tem uma função específica. Então, o neurônio ali de cima, ele resolve do tipo OR. E se vocês pegarem por que ele resolve esse tipo OR, é porque os pesos é exatamente aqueles pesos anteriores que nós vimos, para cada um desses neurônios. Então, ó, o OR aqui, o que ele está pedindo? Ó, o W1 igual a 2, o W2 igual a 2 e o bias de 1. Se eu for aqui, ó, no que a gente já treinou, ó, 2, 2 e 1. Eu só peguei esse neurônio com esses pesos e joguei na minha rede. Aqui, ó, o NAND, que a gente treinou e viu aqui, ó, dá menos 1 e meio. Tá aqui, ó, o NAND, ó, menos 1, né, o peso aqui, ó. Menos 1 e meio, tá? Olha que legal. E aí o AND, ó, é 1, 1 e menos meio. Tá aqui, ó. O AND 1, 1 e menos meio, tá? Então é isso que eu fiz. Eu treinei individualmente cada um dos perceptron para vocês entenderem, para ficar didático. Depois eu combinei todos eles e consegui resolver esse problema não linearmente separado, tá? Então a gente fez isso num processo. Só que quando a gente vai treinar agora o multilayer perceptron, a gente não vai fazer individualzinho cada neurônio e depois combinar. Isso a gente fez porque a gente conhece, né? E eu fiz isso para deixar didático, mas na verdade a gente forma, cria toda a rede com os pesos totalmente aleatórios, né? Então, aqui, ó, vai estar com pesos totalmente aleatórios na minha rede, e aí eu começo a processar. Deu erro, eu volto calculando. Só que agora, para treinar, vai ser muito mais complexo, porque vai ter um erro aqui. Esse erro depende desse peso e desse peso. Se tivesse mais camadas, de uma outra camada e assim por diante. Como que eu faço para ir ajustando os pesos? É isso que a gente vai discutir na próxima aula, que a gente vai ver o treinamento. A gente vai entrar numa área que é fantástica e sensacional
da área de redes neurais, que é o backpropagation, que é o algoritmo que vai nos ajudar a ir ajustando cada um dos pesos aqui, porque eu faço feed forward, entro na rede, e aí eu calculo o erro e volto ajustando todos os pesos. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Só que para vocês entenderem bem o backpropagation, é legal que vocês tenham um conhecimento bem interessante, assim, bem aprofundado do gradiente descendente, que eu fiz uma aula específica desse, está bem detalhada, bem didática. Eu recomendo que vocês assistam essa aula do gradiente descendente para depois conseguir acompanhar bem o backpropagation que a gente vai ver na próxima aula. Mas não é sensacional isso? Juntando vários neurônios eu consigo então começar a pensar modelos mais complexos, tá? E como vocês podem perceber, isso é bem claro, a gente começa de uma forma bem didática, agora a gente começa a olhar um pouco para a matemática, para um rigor matemático. No fim, a gente tem que entender que em redes neurais tudo vai ser álgebra linear, certo? Tudo eu posso entender como matrizes, porque é isso que eu faço aqui, tá? Então, esse neurônio, nessa rede aqui, eu tenho 3 neurônios, e agora eu coloco algumas nomenclaturas, algumas notações aqui, que é bastante usado. Então, esse peso aqui, ó, esse peso, esse parâmetro específico aqui é o W11. Antes a gente só tinha o W1 e o W2, mas agora tem um monte de peso. Por que ele é o W11? Porque ele conecta esse neurônio aqui, que eu chamo de H1, porque é o hidden 1, né? Ou seja, o neurônio escondido 1. Então ele conecta o 1 com a entrada 1. Tá? Esse peso aqui, tá, que conecta o H2 na entrada 1, ele é o W21. Então, geralmente o peso tem o neurônio da onde ele está vindo com a entrada. Então, por isso que essa conexão não chama W12, chama W21. Da mesma forma que essa conexão aqui chama W12, tá? Porque sempre a gente pega o destino para ver a origem. Tá? É uma notação que tem, é usado dessa forma, para vocês não se confundirem, eu dou esse detalhe bem específico aqui. E eu posso entender que, por exemplo, para calcular o H1, essa entrada aqui, né, como está aqui, eu posso fazer essa fórmula. Então, o peso vezes a entrada, então W1, né, o valor desse peso vezes a entrada, mais esse peso aqui vezes a entrada x2. Se tivesse o bias, mais o bias. A outra forma que eu posso entender isso de uma forma assim bem didática. Mas nos frameworks a gente vai entender tudo isso como matrizes, né? Então aqui eu coloco tudo como matriz, ó. W11, W12, W21, W22, certo? Aqui a minha de pesos, né, que é o x1, x2, e o resultado a partir do, né, tem várias nomenclaturas, produto escalar ou produto interno, que é usado em português, né, nesse cálculo de matriz, em inglês o dot product, né, que eu faço esse vezes esse, mais esse vezes esse, e aqui eu tenho o resultado de H1. E aí eu até deixei as cores aqui para facilitar o entendimento para vocês. Para quem não lembra de álgebra linear, recomendo que você, assim, tenha alguns vídeos bem interessantes na Khan Academy que vão te ajudar a relembrar os conceitos de álgebra linear, porque matematicamente é isso que tem. Eu coloquei aqui em cores para vocês entenderem, né, de fazer os cálculos de matrizes, mas eu recomendo que vocês, quem quiser aprofundar mesmo, que vocês façam um reforço de álgebra linear. No Khan Academy tem uns conteúdos muito bons para vocês relembrarem, né? O que é o produto escalar, o que é o element-wise, que é elemento a elemento, que vai ajudar vocês a aprofundarem ainda mais no entendimento. Mais aprofundada. Mas é isso que o Perceptron faz, né? Então ele resolve problemas linearmente separáveis. E na hora que a gente combina vários Perceptrons, a gente consegue então começar a solucionar problemas ainda mais complexos. Como a gente agora, combinando mais de um Perceptron, resolvemos o problema do short que a gente estava suando tanto na outra aula. Tá? E aqui é um exemplo assim, com um Perceptron, com uma única camada, eu consigo resolver problemas que são linearmente separáveis. Ali, com duas camadas, né, dois hidden layers, eu posso então traçar como se fossem duas linhas e resolver
problemas um pouco mais complexos. E conforme ali no terceiro gráfico, eu vou adicionando camadas, eu vou resolvendo problemas ainda mais complexos, tá? E é isso que agora a gente vai começar a olhar com muita atenção. Na próxima aula a gente vai olhar para o backpropagation. E para quem tiver curiosidade, eu vou mostrar um site aqui do TensorFlow que ele permite a gente brincar formando assim, ele pega um conjunto de dados que pode ser ou do terceiro, ou do primeiro, ou do segundo, e você então vai colocando, adicionando os neurônios, vendo como é que vai o comportamento, como que funciona o treinamento, a quantidade de época, a quantidade de interações e tal, e ele vai treinando dessa forma. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, e no próximo vídeo a gente vai entender como é que funciona o treinamento. Por enquanto a gente viu o que é o Multilayer Perceptron e o Feed Forward. Agora a gente vai entender como que funciona para ir ajustando os pesos, fazendo o treinamento realmente com backpropagation. Tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, porque eu coloco muito conteúdo lá. E agora eu vou mostrar para vocês, então, essa ferramenta do Google que vocês podem brincar entre uma aula e outra. Então, pessoal, esse é o site que eu falei, é o Playground do TensorFlow. Vocês podem só digitar playground.tensorflow.org, foi desenvolvido pelo Google, e ele traz aqui todo esse sistema de simulação que vocês podem utilizar para ir brincando, né, para entender o comportamento. Aqui em cima você escolhe o tipo de dataset de entrada, então se vai ser, por exemplo, um dataset simular, aquele da apresentação, né, com os datasets centrais e outros na periferias, que é o que eu vou usar de entrada, e aqui eu coloco a quantidade de features que eu vou entrar, x1, x2, e aí eu posso ir adicionando os neurônios, né? E aí eu posso adicionar mais de uma camada, por exemplo, várias camadas, e aí eu posso ir dar o play aqui que ele vai ajustando. E aqui ele vai dando a quantidade de épocas. Tá vendo que eu falei, ó, dependendo da quantidade de épocas, você vai precisar de 300 épocas, 1000 épocas, 10.000 épocas. Então aqui ele vai dando a quantidade de épocas necessário. Aqui eu configuro o learn rate. Aqui eu configuro a função de ativação, aqui em cima. Né? E a gente vê que o problema aqui fica o loss, né? Que é a perda, que é o erro, que a gente já viu bastante também ao longo do curso. E agora a gente viu que o problema conseguiu achar uma solução aqui, ele convergiu. Né? Posso pegar um dataset mais complexo, que é esse daqui. Ó. Então eu vou precisar de um modelo mais complexo. Eu posso colocar mais neurônios, mudar a função de ativação. E aí você vai vendo que ele vai tentando ajustar. Né? As cores ali de fundo seria aonde ele está tentando chegar. E aí tem os data points. Então é uma ferramenta que vocês podem ir brincando, explorando aí, que é bastante divertida. Então, próxima aula, Backpropagation, não se esqueça de rever o vídeo sobre gradiente descendente, que vai ajudar vocês a entenderem todo o contexto. Valeu e até mais!